disponível para ti, para ser nas tuas mãos um instrumento. E nós queremos aproveitar toda essa disponibilidade do seu coração, da sua vida, e pedir que derrame sobre ele toda a unção, toda a autoridade espiritual, que ele possa mesmo proclamar a tua palavra, usando como instrumento a sua própria vida, que ele seja para nós um grande profeta, Senhor. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor, sim. Nesta manhã Ele merece ser reconhecido como o Senhor de nossas vidas. Convido você nesta manhã a tomar a sua palavra na carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 12. Versículo 2 apenas. Queremos meditar nesta manhã sobre a palavra de Deus, que é o fundamento para a cultura de Pentecostes. A palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Reza comigo assim: Senhor Jesus, eu desejo nesta manhã que pelo poder da Tua palavra eu seja transformado. Transforma, Senhor, a minha mente. Transforma, Senhor, o meu coração. Transforma, Senhor, a minha vida. Eu quero lhe dar liberdade, Senhor, para que o Senhor possa agir em mim nesta manhã. A palavra de Deus diz exatamente isso, irmãos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, de vossas mentes. Eu penso que a renovação carismática, já no início desta pregação, nós precisamos dizer isso. Nós não fomos chamados para compactuar com o mundo como ele é, ou como ele está. O mundo que está deformado, por conta, obviamente, do pecado, da atitude dos homens, do ser humano, que se desviou, que transgrediu, que desobedeceu a Deus, e por isso o mundo sofre, na verdade, as consequências de uma transformação que, na verdade, aconteceu no homem por conta do pecado. E eu não posso me conformar em ver o mundo assim, mas eu preciso permitir, diz a palavra, eu preciso permitir que eu consiga ser transformado, e não posso me conformar com essa realidade que está aí. Quando nós olhamos o apelo da igreja, quando nós olhamos o Papa João Paulo II dizendo, naquele congresso para os movimentos em 98, em Roma, denunciando já que há uma cultura secularizada, que fomenta e difunde modelos de vida sem Deus. E depois que a fé de muitos é posta à dura prova e não raro é sufocada e até extinta. Quando nós vemos essa denúncia da voz da igreja, que contemplava um mundo que está realmente passando por tribulações, por dificuldades imensas, e a violência e uma cultura que está completamente, infelizmente, uma cultura que está cada vez mais perdida. Ele olha e diz: essa cultura
secularizada, que fomenta modelos de vida sem Deus, porque é isso que nós temos visto hoje. Interessante que 4 anos depois, disse isso em 98, 4 anos depois, ele fala aquela frase que se tornou para nós imperiosa, uma ordem para nós, que você sabe até de cor, dirigindo-se à renovação no Espírito, na Itália, em 2002, o Papa João Paulo II dizia: no nosso tempo, nessa cultura, nesse momento em que vivemos, ávido de esperança, fazei. Veja aqui o imperativo direcionado exatamente a um povo, a carismáticos, dizendo: fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim, ajudareis a fazer que tome forma aquela cultura do Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Essa frase que se tornou para nós, na verdade, nós a tomamos como, assim pretendia, eu imagino o próprio pontífice, se tornou para nós uma ordem. Porque a frase inteira está exatamente no imperativo: fazei com que o Espírito seja conhecido e amado. Assim, ou seja, dessa forma, fazendo com que o Espírito seja conhecido e amado, vocês vão conseguir. E daí ele se refere àquela, usando esse objetivo, esse pronome demonstrativo mesmo, aquela cultura do Pentecostes. Não uma cultura qualquer, não qualquer tipo de cultura, não uma ideologia qualquer, não uma filosofia de vida, mas certamente o Papa João Paulo II tem uma imagem. Ele poderia estar, quem sabe, ali contemplando exatamente a realidade bíblica da cultura que viviam os cristãos em decorrência do acontecimento de Pentecostes. Ele tem diante de si certamente uma imagem de uma comunidade que preconiza, que faz acontecer na sociedade, naquele mundo, uma cultura que está surgindo, mas não é uma cultura que apenas vem como algo apenas diferente, mas uma cultura que vai transformar aquilo que está ao seu redor. E daí, voltando-se à renovação, ele diz: vocês precisam fazer com que o Espírito seja conhecido e amado, porque é dessa forma, assim, vocês vão conseguir tornar possível aquela cultura de Pentecostes. E daí, irmãos, nesse início de pregação, nós precisamos fazer uma pergunta que é essencial para nós. O que é a cultura de Pentecostes? O que significa a cultura de Pentecostes? O que fundamenta essa cultura de Pentecostes? Porque senão se torna um discurso e uma espécie de chavão, uma espécie de frase que motiva-nos, mas muitos de nós talvez não temos ainda uma consciência, e certamente temos que evoluir em nossas reflexões, em nossos estudos, em nossa busca, para compreender o que pedia-nos o Papa. Qual era a intenção dele dizendo-nos isso? Obviamente, quando perguntamos para qualquer um dos carismáticos, nós vemos a resposta já na ponta da língua: cultura de Pentecostes é batismo no Espírito Santo, e é verdade. Mas muitos carismáticos já nem sabem o que é batismo no Espírito Santo, porque vivem uma suposta ideia. Portanto, é preciso que nesta manhã nós coloquemos o nosso coração, mas também a nossa mente, para refletir o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que nos foi delegado, entender pelo menos alguma base desse conceito da cultura de Pentecostes, e depois como que nós podemos fundamentar em nosso tempo ávido de esperança uma cultura que possa de fato transformar o mundo, não nos conformando com este mundo, mas transformando este mundo pela renovação primeiro de nossas mentes, de nossos comportamentos, de nossos costumes, de cada uma de nossas atitudes. Eu convido você a permitir-se uma reflexão, quem sabe analisando-se a si mesmo, sobre os seus comportamentos, sobre suas atitudes,
eu e você que nos dizemos batizados no Espírito Santo e que afirmamos com toda a força que cultura de Pentecostes é batismo no Espírito, então nós precisamos pensar, ou quem sabe repensar, a nossa vocação na igreja, o nosso chamado na igreja. O nosso ponto de partida tem que ser essa reflexão para depois compreendermos como que esta palavra pode tornar-se de fato fundamento. Que de fato é, mas como que ela pode se concretizar como fundamento dessa cultura que nós anunciamos já em nossos livros, em nossas apostilas, em nossos programas, em nossas pregações, em nossos discursos. Mas como que esta palavra vai poder fundamentar esta cultura que nós assumimos, porque nos foi outorgada, nos foi delegada pela própria igreja como responsabilidade para este movimento. A renovação carismática tem assumido isso. A primeira parte, especialmente, fazendo com que o Espírito Santo seja conhecido e amado, porque nós nascemos exatamente com essa vocação na igreja. É por isso que nós usamos como uma metodologia para tornar o Espírito Santo conhecido e amado, nós usamos os nossos seminários de vida no Espírito. É por isso que os nossos grupos de oração não podem parar de realizar as experiências de oração. Mas também é verdade que a renovação carismática, depois de ouvir este apelo do Papa, aqui no Brasil nós temos isso em evidência. A renovação assumiu, inclusive colocando como um projeto, o projeto Celebrando Pentecostes, que tem exatamente esta finalidade, fazer com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. E não só o programa e o projeto Celebrando Pentecostes, mas esse projeto que abrange uma caravana que tem saído por este Brasil inteiro, fazendo com que esta ordem do Papa aconteça. A caravana Celebrando Pentecostes que tem ido a tantas dioceses e estados. Mas também o programa que foi inclusive para a TV Canção Nova, Celebrando Pentecostes, e de forma especial a novena de Pentecostes, que é para obedecer, para estar em obediência ao mandato da igreja, pela voz do Papa, que nos dizia que precisávamos tornar o Espírito Santo conhecido e amado. Como que dando continuidade, inclusive, à missão da Beata Helena Guerra, que tinha por vocação exatamente isso, uma apóstola, como foi chamada por João 23, a apóstola da devoção ao Espírito, uma apóstola do próprio Espírito Santo, aquela que foi enviada, ou aquela que recebeu um envio da própria igreja para tornar o Espírito Santo conhecido e amado também. E a renovação carismática, então, nesse tempo, tem assumido essa missão, que é da igreja, mas que Helena Guerra também nos ensinou. Portanto, irmãos, há sim indícios, evidências, poderemos dizer isso, evidências de que nós assumimos o mandato da igreja. Inclusive eu queria que você, voltando-se ao irmão que está aí próximo de você, dizendo, você já está na cultura de Pentecostes. Pode falar isso para a pessoa que está do seu lado. Você já está introduzido, você já está no meio de uma cultura que é de Pentecostes, porque já estamos vivendo. Agora essa cultura precisa ir nos moldando. Essa cultura precisa ser melhor compreendida por nós. Por isso, permita-me fazer uma reflexão rápida sobre o conceito de cultura, para podermos pensar o nosso chamado na igreja. Para o antropólogo Edward Taylor, diz o seguinte, que cultura é a identidade, presta atenção nisso, uma definição antropológica, para começarmos, poderíamos pegar qualquer outro tipo para refletirmos, mas comecemos por essa, pelo ser humano. Afinal de contas estamos falando de cultura, de um povo. Então, cultura é a identidade própria de um grupo humano em um território e num determinado período. A identidade própria de um grupo humano em um território e num determinado período. Corresponde, poderíamos dizer, a formas de organização de um povo. Cultura
são formas, ou é a forma de organizar-se de um povo, seus costumes, as suas tradições que podem passar de gerações a gerações. Quando o Papa usa o pronome demonstrativo aquela cultura do Pentecostes, ele estava olhando para um povo que vivia uma realidade. Não uma teoria, não algo fictício, não apenas uma filosofia de ideias, de pensamentos. Não era o mundo das ideias. Mas ele está se referindo e apontando àquela cultura do Pentecostes, porque ele está olhando para a palavra de Deus e está vendo ali um povo que vive de forma diferente. E tanto é verdade que esta cultura, a cultura de Pentecostes, que traduz como sinônimo a cultura cristã, ela vem passando de geração em geração, e poderíamos inclusive nessa reflexão pegar e refletirmos sobre como que se comportaram os cristãos ao longo destes 20 séculos, mas é para ser obedientes à própria expressão papal, nós queremos olhar para aquela que ele talvez estivesse olhando naquele momento, a cultura dos Atos dos Apóstolos. Lógico que durante toda a história há uma cultura que continuou pela tradição, e nós poderíamos aprender com toda essa tradição, mas hoje, de forma especial, particular, podemos dizer, nós queremos olhar para aquela cultura e confrontar o que viviam aqueles cristãos, a palavra que eles viviam, e como que nós hoje nos colocamos diante dessa palavra, e como que nós refletimos essa cultura na sociedade em que vivemos. Então eu convido você realmente a refletir. Primeiro, partindo dessa definição, que cultura é a identidade própria. Eu quero te perguntar, os cristãos possuem uma identidade, sim ou não? Possuem? Os carismáticos de hoje possuem uma identidade própria? Obviamente que sim. Vamos pensar a partir do seguinte: quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um povo que possui uma identidade que não surge de uma proposta, uma grande ideia que alguém teve. Eu vejo Pentecostes acontecendo, e Pentecostes não é um evento isolado. Pentecostes não está isolado do mistério pascal. Pentecostes coroa, diz o catecismo da igreja, coroa todo o mistério pascal. Pentecostes não é um evento apenas do Espírito, lógico, é a manifestação do Espírito à igreja, e a manifestação da igreja, inclusive, ao mundo pós-Pentecostes. Mas Pentecostes é, na verdade, o cumprimento de todas as profecias que tanto o Pai e que o próprio Filho depois disse que iria, mas que permitiria que viesse o Espírito, e esse Espírito daria força. Pentecostes, portanto, é um acontecimento que vai marcar a história da igreja. Aliás, vai marcar a história das pessoas que constituem a igreja, porque a igreja é exatamente este povo de Deus, diz a Lumen Gentium. E Pentecostes é aquilo que vai marcar essas pessoas para viverem de uma forma diferente. E esta marca que eles trazem vão dar a eles um rosto, uma identidade, ao ponto de que quando as pessoas olharem para os cristãos, eles precisam identificar características no comportamento, nos costumes, em suas atitudes, em seus relacionamentos. Pentecostes vai revestir, para usar a palavra até mais próxima do original, vai investir nos crentes, naqueles que acreditaram, vai investir um jeito novo de ser. Por isso, aquele que passa por Pentecostes não pode permanecer a mesma pessoa. Pentecostes é um evento que muda a mentalidade. Pentecostes é um evento que muda todo o ser da pessoa. Ela passa a pensar de forma diferente. Ela passa a ter uma identidade. Ela passa a ser reconhecida
por esta ação poderosa do Espírito. E qual que é a identidade que nós vemos de pronto nos cristãos? Eles se amavam. É a primeira atitude de Pentecostes, nós podemos dizer, é o amor. Obviamente o amor a Deus que veio a nós, mas o amor recíproco, o amor entre as pessoas, ao ponto que dizem que logo na sequência de Pentecostes, em Jerusalém, no versículo já 42 do capítulo 2, vai dizer que eles tinham tudo em comum, e eles ficavam juntos, e você vai lendo Pentecostes, vai dizer que o amor que eles tinham entre eles era tão grande que as pessoas que viam desejavam também se unir a eles. Porque eles foram marcados por uma experiência que as pessoas diziam, o que aconteceu? Era aquele meu vizinho, era aquele que se comportava de um jeito, mas veja agora como que está diferente. E não obstante, há tantas perseguições e dificuldades que era participar, inserir-se na comunidade cristã. Havia algo que atraía as pessoas a participarem, que era o amor com que eles viviam. Tinham atitudes de amor recíproco. Tinham atitudes de dar e receber amor. Portanto, possuíam uma identidade própria. Mas não amavam só entre si, porque é fácil dizer para a irmã do meu grupo de oração, eu amo muito você. Como eu te quero perto de mim. Às vezes não tão fácil, porque tem algumas pessoas nos nossos grupos de orações que às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento e a gente infelizmente ainda vê isso. Mas os cristãos possuíam uma identidade de amor não só entre eles, mas obedecendo ao evangelho que o Senhor havia deixado. Eles amavam inclusive os inimigos. Amavam aqueles que os perseguiam. Tinham atitudes de perdão com aqueles que os maltratavam. A exemplo do mestre, que na cruz diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Na identidade daquele povo, eles eram reconhecidos como homens e mulheres cheios do Espírito. Eles eram cheios do Espírito Santo. Não era mais ou menos cheio. Eles eram repletos do Espírito. Aonde chegavam, a presença, a unção do Espírito exalava de tal maneira que as pessoas também experimentavam. A Paulo, por exemplo, levavam lenços para tocar nele, para que esta unção, essa graça do Espírito que estava nele, o conduzindo, pudesse também tocar outras pessoas, curar outras pessoas, libertar outras pessoas. E de forma muito especial, aqueles que passavam pela experiência de adesão, a experiência do próprio Espírito, eles faziam uma adesão pessoal a Jesus como Senhor de suas vidas. O que significava colocar Jesus no centro da sua vida. Jesus não se torna então um acréscimo, um adendo, um anexo em suas vidas, para usar uma linguagem mais atual. Jesus entrava no trono das suas vidas. E aqui eu não me refiro somente aos apóstolos que o seguiam, mas a toda a comunidade cristã que passaram por aquela experiência de Pentecostes. A declaração que se ouvia da boca deles era de que Jesus Cristo era o Senhor. E não estavam falando de um Jesus que é Senhor dos outros, ou Senhor do universo apenas, porque também é. Mas eles professavam com a própria vida que Jesus era o seu Senhor. Possuíam uma identidade, possuíam um rosto. Segunda coisa, cultura se realiza em um grupo humano. Esses pontos são importantes agora nesse início, para entendermos o que Deus deseja para nós nessa manhã, nesse congresso. Cultura se realiza em um grupo humano. Eu lembro da Inês Pimentinha uma vez pregando para nós em um encontro de ministérios, dizendo que ela não aprendeu a pregar para anjos. Porque às vezes nós nos comportamos como se fôssemos anjos, que na verdade nós não chegaremos a ser anjos, nós seremos realmente os santos que habitaremos os céus, amém? E veja, às vezes nós nos relacionamos em nossos grupos de oração, em nosso movimento, esperando encontrar o anjo pela frente. Tem até música para isso, né? Nós somos mais que amigos, somos anjos, e nós começamos a esperar relacionamentos
angelicais. A cultura de Pentecostes não vai acontecer, na verdade, entre os anjos, porque eles já vivem a cultura do próprio Deus, se podemos assim dizer. Eles já vivem a vida de Deus. A cultura de Pentecostes vai ter que acontecer entre homens e mulheres. É em um grupo humano que acontece a cultura de Pentecostes. Então, desse ideal que talvez tenha surgido na nossa cabeça, de que nós precisamos ser iguais aos anjos, para podermos viver uma cultura de Pentecostes. Não, a cultura de Pentecostes deve ser vivida na nossa humanidade. É verdade que uma humanidade que foi decaída pelo pecado, que está, mas uma humanidade que também recebeu em si o germen da vida pelo próprio batismo, fomos inseridos na graça de Deus, e é esse povo que deve fazer acontecer uma cultura de Pentecostes para gerar uma civilização do amor. É a partir das nossas realidades humanas que essa cultura será estabelecida. Certamente que o princípio e a possibilidade e a força vem do Espírito, vem de Deus, mas ela deve acontecer na nossa humanidade. Diga para alguém aí perto de você: é você, irmão, que precisa viver a cultura de Pentecostes. Sou eu, diga para ele, sou eu que tenho que viver a cultura de Pentecostes. E ainda alguns pontos importantes. A cultura de Pentecostes, ou a cultura propriamente, acontece em um território. Veja, em um lugar específico. Não é no mundo das ideias, não é no mundo do discurso. Uma cultura acontece em um lugar específico. O acontecimento Pentecostes, primeiro é Jerusalém, depois Antioquia, Samaria, Cesareia, Éfeso, Atos 19. Vai acontecendo as diversas experiências de derramamento do Espírito, e Pentecostes vai se repetindo, se atualizando, melhor dizendo, vai se atualizando em lugares específicos. O lugar que tem que acontecer uma cultura, ou o lugar que a cultura se estabelece, tem o nome da sua cidade. É na sua cidade que a cultura de Pentecostes tem que acontecer. Não é na televisão apenas. Não é em nossas pregações apenas. É lá onde você está plantado. É lá no seu grupo de oração, no seu bairro. Não fique esperando que virá um projeto que possa ser tão eficaz de fazer como que em um passe de mágica, ou em um milagre, ou de uma forma extraordinária, de repente, aconteça de se estabelecer uma cultura no nosso país, que possamos chamá-la de Pentecostes. Não, a cultura de Pentecostes, ela só pode acontecer de fato, e só pode ser visível lá no seu grupo de oração, mas não só lá dentro, a partir do seu grupo de oração, que possa atingir a família, que possa atingir a sociedade, que possa ir transformando a sociedade. Então não fique esperando um grandioso milagre, não fique esperando que virão anjos do céu para poder fazer com que se estabeleça essa cultura. Não. Na verdade, os protagonistas da cultura de Pentecostes já foram escolhidos, chamados por Deus. Olha o seu crachá. Está vendo o seu nome? Você é protagonista da cultura de Pentecostes. Você tem que fazer acontecer a cultura de Pentecostes onde você está. Porque Deus já escolheu os protagonistas desta cultura de Pentecostes. Obviamente, irmãos, que eu não estou aqui descartando, eu volto a frisar isso, a primazia do Espírito nesse acontecimento. Sem ele não podemos fazer nada. O Papa Paulo VI dizia, ele é o protagonista da evangelização. Mas veja, ele quis chamar com ele pessoas que co-protagonizassem o estabelecimento dessa cultura. Somos nós. Mais 2 pontos importantes ainda. Há formas de organização. Para o estabelecimento de uma cultura se estabelece com um povo organizado.
Afinal, o Espírito é espírito de ordem. O Espírito não age na desordem. E quando ele chega próximo à desordem é para colocar ordem. Nós não podemos hoje ter uma renovação carismática desordenada. O que nós vemos em Gênesis é a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairou. E quando o Espírito pairou e a palavra de Deus foi pronunciada pela ação conjunta do Espírito e da palavra, tudo começou a ter ordem. Por isso nós não podemos permanecer com a ideia de que a renovação carismática pode acontecer de qualquer maneira. As comunidades, quando passaram pela experiência de Pentecostes, foram se organizando. Os apóstolos que já haviam sido estabelecidos pelo Cristo, agora também vão organizando a igreja, com os diáconos, presbíteros, com aqueles que vão assumir o episcopado, com uma igreja que é organizada com doutores, com mestres, com profetas, e que estão organizadas dentro de um plano eclesial, que na verdade é fruto da ação de Pentecostes, do próprio Espírito. Por isso eu não posso olhar para nós hoje, renovação carismática, e ver, por exemplo, missionários que acham que pode sair sozinho, que pode sair falando e fazendo o que quer, sem obediência, sem organização, sem ordem. Ministérios de música, pregadores que querem fazer da renovação carismática as suas ideias, os seus projetos. Não, isso não é cultura de Pentecostes. A cultura de Pentecostes acontece com um povo organizado, com um povo que obedece, um povo que ali no meio tem autoridades, mas tem, acima de tudo, a graça da obediência. Eu não posso imaginar que nós vamos conseguir estabelecer uma cultura de Pentecostes, irmãos, assumindo o mandato que o Papa nos dá, se nós não formos um povo ordenado, organizado, estrategicamente organizados no Espírito. Não significa aqui submissões meramente humanas, ou submissões ou autoritarismos organizacionais, não. Significa que o nosso testemunho para a implantação de uma cultura que possa ser referência ou até moldar a cultura dos homens, tem que partir de uma ordenação, de uma organização do Espírito em nosso meio. E um último ponto ainda que é importante, antes de entrarmos na questão da palavra, onde certamente Deus nos exigirá muitas coisas. Uma cultura é feita de costumes. E esses costumes se transformam em tradições que possam passar para gerações. E daí eu fico pensando, irmãos, porque os cristãos tinham costumes que incomodavam, é verdade, a sociedade, mas o costume ou as tradições que eles foram passando de geração em geração, chegaram até nós como tesouro, como riqueza da igreja. E hoje nós nos dizemos, nós assumimos como protagonistas da cultura de Pentecostes, mas é verdade que os nossos costumes não estão, muitos deles não estão sendo coerentes com os próprios costumes cristãos. Infelizmente, nós anunciamos uma palavra que deveria transformar a nossa vida e a sociedade, mas infelizmente não estamos acreditando nessa palavra para transformar primeiro a nossa vida, e por isso os nossos costumes, embora dizendo que somos batizados no Espírito Santo, embora dizendo que somos líderes, servos na renovação, que somos protagonistas dessa cultura, os nossos costumes ainda continuam sendo os mesmos de quando não conhecíamos esta graça. E é por isso que muitas pessoas acabam não se aproximando e não desejam caminhar, porque olham para os homens, olham para nós. E nós ainda temos uma desculpa, e dizemos uns para os outros, ou para essas pessoas dizemos, não, vocês têm que olhar para Jesus Cristo, têm que olhar para Deus, têm que olhar para o Espírito. É verdade que eles são para nós os nossos guias de fato, mas os homens não vão ver Jesus Cristo nos ares, não vão ver Deus, não vão ver o Espírito por lá, vão ver em você e em mim.
É olhando os nossos costumes, os nossos comportamentos. E ficamos disfarçando. E ficamos com medo de assumir. Permita-me entrar em algumas coisas objetivas também. Eu não consigo imaginar uma cultura de Pentecostes que não nos faça um povo educado. Irmãos, às vezes nós chegamos em um congresso como esse e nós vemos a forma com que nós nos tratamos uns aos outros. Ah, não, mas eu cumprimento na paz de Cristo, eu abraço meu irmão, é verdade. Tudo isso também é um costume, e que bonito que esse costume tem continuado. Só que, quando nós vamos para os corredores tomar um lanche, nós vemos pessoas empurrando uns aos outros. Nós vemos pessoas querendo furar e entrar na frente dos outros. Quando nós levantamos dos nossos lugares, os nossos lugares, dá vergonha de ver a sujeira que fica. Isso, irmãos, isso é cultura de Pentecostes. O lixo fica no nosso meio. Eu não posso aqui abrir, mas tem testemunho de pessoas que vieram para trabalhar em nosso meio e havia uma esperança de que, vendo os nossos comportamentos, quem sabe aquela pessoa ficasse conosco. Ela fotografava, ela tinha um trabalho profissional ali no meio. E o desejo era de que, quem sabe, trabalhando, vendo os nossos comportamentos e experimentando o poder do Espírito, ela voltasse e dissesse, eu quero ficar com esse povo. Mas que tristeza da irmã que depois dizia, não, não dá. Porque aquele povo levantou e eu olhei a sujeira, eu olhei o que ficou ali no meio. Pessoas guardando lugares uns para os outros e não permitindo que sente, disputando lugar. Isso não é cultura de Pentecostes. Desculpa, são coisas básicas da vida, mas eu preciso dizer isso. Isso não é cultura de Pentecostes. Filipenses 2, versículo 4 diz, procurai antes o interesse dos outros e não o seu próprio interesse. Mas nós não vemos às vezes a promoção do outro. Nós queremos o primeiro lugar, nós queremos ocupar o primeiro lugar, nós queremos brigar por microfone, nós queremos brigar por aparecer, nós queremos estar à frente de todas as coisas, irmãos. Isso não é cultura de Pentecostes. Nós temos que implantar uma cultura no mundo, ou ajudar a moldar essa cultura que está aí fora com o exemplo de Pentecostes, mas nós talvez não tenhamos ainda começado entre nós aquilo que é mais essencial. A pergunta que eu faço é, aonde podemos então fundamentar essa cultura de Pentecostes? 1 Coríntios 4, versículo 11, diz assim, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Poderíamos dizer, o Verbo encarnado, a palavra de Deus. O fundamento para a cultura de Pentecostes é a palavra de Deus. A palavra revelada pelo Cristo. A palavra final de Deus. A palavra que nos traz e nos dá todas as direções, todas as orientações para a nossa sonhada cultura de Pentecostes. O Papa Bento XVI, no dia 6 de dezembro de 2009, quando fazia a oração mariana do Ângelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano, ele fazia a afirmação de que a palavra de Deus é o sujeito que move a história. A palavra de Deus não é uma teoria, não é uma ideia, é uma pessoa. É o sujeito que move a história, que inspira os profetas, que prepara o caminho do Messias, que convoca a igreja. A palavra de Deus é o sujeito que move a história. Não é verdade que a sua vida foi movida por causa da palavra de Deus, sim ou não? Não foi uma palavra que te tocou, não foi uma que mudou a sua história, o rumo da sua vida, o seu futuro, os seus sonhos, porque a palavra é o sujeito que muda a história.
Se não for pela palavra de Deus, não haverá uma nova sociedade, uma civilização do amor. A palavra de Deus pede, portanto, para entrar como fermento em um mundo pluralista e secularizado, nesses areópagos modernos, conforme diz em Atos 17, 22, esses areópagos do nosso tempo, que o documento de Aparecida, inclusive, sublinha, da arte, da ciência, da política, da comunicação. A palavra de Deus precisa entrar, e o Evangelho precisa acontecer no coração da cultura em que vivemos. Mas eu recordo, é para purificar a cultura, é para modelar a cultura segundo os costumes de Pentecostes, para fazer com que o nosso mundo possa experimentar as graças de um verdadeiro reino, de uma verdadeira cultura. É estranho que, ao invés de pegarmos os nossos costumes e por nossos comportamentos irmos modelando e transformando a sociedade, estamos, em muitas vezes, fazendo o caminho contrário. Estamos pegando os costumes pagãos, os costumes deste mundo secularizado, e estamos trazendo para dentro da nossa realidade comunitária, da nossa realidade eclesial. Sim, a fé precisa estar enculturada, mas a fé enculturada significa que nós pegamos a nossa fé, o nosso costume, a nossa tradição tão rica de uma igreja constituída por tantos séculos, e nós implantamos no mundo esta fé, nós enculturamos esta fé. Logicamente que não podemos abrir mão da forma de falar, do idioma, mas nós não podemos pegar os costumes pagãos e trazermos para dentro dos nossos grupos de oração. Nós não podemos pegar esses costumes como estão, de músicas, por exemplo, de músicas que nos incitam qualquer coisa menos o louvor a Deus, e trazer para dentro dos nossos ministérios e dizer que estamos enculturando a fé. É mentira. Nós estamos sendo absorvidos por uma cultura secularizada. Não foi para isso que fomos chamados. Os nossos irmãos chamados neste tempo tão oportuno agora para o ministério da política, nós não podemos adotar os costumes da forma politizada, errônea, como vivemos hoje o nosso país, e muitas das realidades, e trazermos esse modelo para nos comportarmos como homens cristãos na política. Não! Se você foi chamado, irmão, se você está aqui, você foi chamado para levar a cultura cristã, a cultura de Pentecostes para essas realidades, e não trazer esses costumes para dentro da experiência cristã, deturpando, manchando a realidade que deveria ser tão bonita de Pentecostes. Não foi para isso, irmãos. A cultura de Pentecostes e a palavra de Deus, se nós desejamos ver essa cultura de Pentecostes, se nós desejamos estabelecer de fato essa cultura de Pentecostes, em toda a sua potencialidade, em toda a sua força, restaurando inclusive as demais culturas, nós precisamos fundamentá-la na palavra de Deus. Yves Congar dizia: precisamos plantar o germen da fé na cultura. Precisamos plantar o germen da fé na cultura, para a transformação do reino. Mas isso se faz por meio da boa nova, da palavra de Deus. Não são meros projetos sociais, que ajudam, é verdade. Não são apenas as ideias boas, mas é a palavra de Deus plantada como um germen na cultura. Por isso, poderíamos dizer, é imperioso assegurar a pregação do Evangelho em nosso tempo. O que São Paulo dizia: ai de mim se eu não anunciar este Evangelho. E eu não fui, por livre e espontânea vontade, chamado a pregar este Evangelho. Não, é uma obrigação que se me impõe. Mas eu sou obrigado a pregar o Evangelho? Sim!
Sou obrigado porque esse evangelho entrou na minha vida. Porque essa experiência com o Cristo do evangelho, por meio do próprio Espírito, entrou na minha vida e transformou, e agora eu sou obrigado a anunciar o evangelho. E não é um anúncio apenas de voluntariado, quando der eu posso, não. Sendo o momento oportuno ou inoportuno, eu preciso anunciar o evangelho para fazer a cultura de Pentecostes acontecer. É imperioso o anúncio do evangelho. Bata no peito e diga: ai de mim, se eu não anunciar esse evangelho. A palavra de Deus é aquela que dá forma à cultura de Pentecostes. Forma significa que, além de ser fundamento, é aquela que vai dar a forma, o rosto. Por isso que São Paulo a Timóteo escreve que a palavra de Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, por essa palavra, o homem se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. As testemunhas do evangelho devem ser autênticas, devem ser verdadeiras. Nós vivemos em uma cultura de meias verdades. Ninguém se importa com a verdade absoluta mais. Tudo está relativizado. Importa o seu ponto de vista. Dizem que a verdade depende do ponto de vista. Uma cultura de meias verdades. E nós adotamos. Por isso, hoje nós temos meio convertidos em nosso meio. Nós temos meios santos. Não é tão bom assim, mas também não é tão ruim assim. Vivemos uma cultura de meios termos, o que é completamente oposto à palavra do Apocalipse. Ou você é quente ou é frio, porque esses que são mornos vão ser vomitados, e eu tenho medo de ser vomitado por causa de, às vezes, nós vivermos, irmãos, apenas o meio termo da conversão. O meio convertido, e quando você vai fazer alguma exigência pela palavra, ou conversar com alguém, logo se desculpam dizendo: não, mas não precisa ser tão radical assim. Não precisa ser tão exigente assim. É preciso sim ser exigente, porque Jesus disse que Ele é a verdade, não é a meia verdade. Conhece a verdade e a verdade vos liberta. Não podemos nos constituir como um povo que vive uma cultura de Pentecostes, vivendo de meias verdades. A cultura de Pentecostes só vai ser possível ser preconizada, acontecer, se nós formos santos, verdadeiramente santos. Verdadeiramente santos. O Papa Paulo VI dizia na Evangelii Nuntiandi: o mundo reclama evangelizadores que lhe falem de um Deus que eles conheçam e lhe seja familiar, como se eles vissem o invisível. Citando Hebreus 11, 27. O mundo reclama evangelizadores que passaram por uma experiência. Veja, que não anunciam uma experiência exterior, não anunciam uma experiência de outros, uma experiência que você leu no livro. O mundo não está esperando historiadores para contar a história de como que foi. O mundo reclama evangelizadores. O mundo reclama evangelizadores que lhes falem de um Deus que eles conheçam. E vivem de tal maneira que as pessoas olhando, vissem como se estivesse vendo o invisível. O Papa Paulo VI faz uma pergunta, eu quero fazer essa pergunta para esse congresso. Acreditais verdadeiramente naquilo que vocês anunciam? Eu pergunto de novo, acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais?
Viveis aquilo que acreditais. O sim está diminuindo, mas tudo bem. Pregais realmente aquilo que vocês vivem. Só ficou mais forte, mas continuou diminuindo a quantidade de pessoas. São perguntas essenciais, irmãos. São perguntas importantes. Acreditais verdadeiramente naquilo que anunciam como cultura de Pentecostes? Vocês vivem essa cultura que vocês acreditam? Vocês pregam realmente aquilo que já estão vivendo? Talvez a grande maioria de nós pregamos aquilo que sonhamos, o que já é uma boa coisa. Mas o nosso tempo não é para pregar um sonho. É para pregar a realidade da cultura de Pentecostes. Nós não queremos mais pregar um sonho, um ideal. Nós queremos pregar a realidade da cultura de Pentecostes em nossa vida. Porque a mentira e o erro, a degradação, a pornografia, estão sendo propostas com insistência. Infelizmente, pelos meios de comunicação, pela tolerância das nossas legislações, cada vez piores. Por isso precisamos de cristãos. Pelo acanhamento dos bons, prevalecem, imperam os maus. Não os homens maus. As atitudes. As pessoas que estão se deixando conduzir por uma cultura deformada. Deixa eu gritar para você. O nosso mundo tem direito. A nossa sociedade tem direito de escutar o anúncio do Evangelho. Quer gostem ou não, nós vamos pregar o Evangelho para a nossa sociedade com a nossa vida, no poder do Espírito Santo. Ainda que queiram nos calar, nós queremos fazer acontecer a cultura de Pentecostes, porque a nossa sociedade, os nossos filhos, o nosso povo, os filhos de Deus têm direito de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E nós não podemos nos calar. Permita-me concluir com uma provocação do Papa. E é uma provocação para esse tempo. Papa Paulo VI, em 75, com o Evangelho Anunciante, dizia: os homens poderão salvar-se por outras vias, graças à misericórdia de Deus. Se nós não anunciarmos o Evangelho, ainda assim os homens poderiam se salvar pela misericórdia de Deus. Mas nós, é o Papa dizendo, mas nós poderemos nos salvar se por negligência, por medo ou por vergonha, ou por seguirmos ideias falsas, nos omitirmos de o anunciar. Isso seria com efeito trair o apelo de Deus, que pela voz dos ministros do Evangelho quer fazer germinar a semente, e dependerá de nós. E dependerá de nós que essa semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus, que fundamenta essa cultura, dependerá de nós que essa semente venha tornar-se uma árvore e a produzir todo o seu fruto. E ele diz, e que o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova, a palavra, dos lábios não de evangelizadores tristes e desencorajados, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor. Pois foram os que receberam primeiro em si a alegria de Cristo, e são aqueles que aceitaram arriscar a própria vida para que o reino aconteça, para que esse reino seja anunciado.
e para que a igreja seja implantada no meio do mundo. Eu repito, são aqueles que aceitaram arriscar a própria vida. O Papa está falando com você. Você que está nesse congresso. E está nos provocando, dizendo que essa cultura, que a igreja vai ser estabelecida na nossa cultura, na medida em que nós aceitarmos arriscar a nossa própria vida. Se você está com medo de perder, pode ir embora. Se você está com medo de perder os seus sonhos, de que seus projetos pessoais não deem certos, você não será protagonista da história. Porque só vai ser aquele que tiver coragem de arriscar a própria vida. Não é arriscar um investimento. Não é arriscar qualquer outra coisa, não. É arriscar a própria vida. A cultura de Pentecostes acontecerá na medida em que nós dermos não apenas os nossos talentos, não apenas os nossos patrimônios. Não é isso. Isso ajuda pelo testemunho da partilha, mas a cultura acontece na medida em que nós conseguimos arriscar a nossa própria vida para a pregação da palavra. E não pode ser por meio dos lábios de evangelizadores tristes e desencorajados. Deixa eu te perguntar, você está triste? Está desencorajado? Porque se tiver, você não vai conseguir anunciar e convencer a nossa sociedade para uma vivência de uma cultura de Pentecostes. A palavra de Deus não pode ficar nas mãos de evangelizadores que não acreditam nela, que não fazem a experiência dessa palavra. Não. Eu repreendo então toda tristeza, todo desânimo, todo abatimento, toda falta de esperança, toda dificuldade que tem te impedido de ser protagonista da cultura de Pentecostes. Se você está disposto a arriscar a sua vida, fica de pé e diga: eu quero. Eu aceito arriscar a minha vida. Fala para o irmão que está do seu lado: eu não sei você, irmão, mas eu estou disposto. Pega a sua Bíblia. Pega a sua palavra. Diga: eu vou anunciar a palavra de Deus. E quero fazer acontecer, pelo poder desta palavra, a cultura de Pentecostes. Aconteça o que acontecer, eu vou assumir esta palavra. Eu aceito arriscar a minha vida para a implantação do reino de Deus. Aconteça o que acontecer, quero ser fiel a esta palavra. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, aqui está a renovação carismática do Brasil. Aqui está, Senhor, um povo que foi chamado para ser protagonista neste tempo novo, neste tempo onde o mundo reclama por felicidade, reclama, Senhor, por transformações. Aqui estão, Senhor, aqueles que estão desejosos de arriscar a própria vida, prostrados com o coração na Tua presença, empunhando nas mãos a palavra, essa palavra que também será entronizada em nossos corações. Pedimos, Senhor, o poder de Pentecostes neste momento, para nos livrar de todo tipo de medo, de tristeza, e para nos dar força e coragem para anunciar com convicção, no poder do Espírito, que há uma cultura para ser vivida.
Te peço, Jesus, toca agora o coração de cada homem e mulher que está aqui, Senhor, inclusive o meu, para que nós consigamos ser fiéis àquilo que a palavra está nos propondo. A palavra Sagrada Escritura, mas a palavra da igreja por meio da tradição também, Senhor. Tua palavra, que é a palavra de Deus. Nós queremos ser fiéis com a tua igreja. Diga isso para o Senhor e vai se comprometendo. Senhor, eu quero ser fiel à minha vocação. Eu quero ser fiel ao meu chamado. Eu vou anunciar, Senhor, a tua palavra por onde eu passar. Mas eu quero vivê-la primeiro, Senhor. Eu quero vivê-la em mim, em meu testemunho, em minha história, em minha vida. Eu quero ser, Senhor, fiel à tua palavra. Concede-me, Senhor, o teu Espírito e a coragem para anunciar a tua palavra, Senhor. Horia kandara na manashara la balahara la balakandra. Horia la balakandra na manashara la balakandra la balahara la balakandra. Hiriri kandara la balahara la balakandra la hara la balakandra. Hiriri kandara la balahara la balakandra. Segura bem forte sua Bíblia. Com uma mão e a outra mão você levanta para o céu, meu irmão, como se fosse um compromisso ao Senhor. Levante sua mão direita ao Senhor e na outra você segura a sua Bíblia no seu peito, como um compromisso. E deixe o Espírito Santo agir agora em nosso meio. Vai orando, meu irmão, vai orando, sustenta essa oração. Deixa essa palavra fecundando o teu coração, irmão. Canta bem forte. Vou anunciar sua palavra, vou proclamar a sua vida, a sua história. Ele vai voltar. Vou anunciar sua palavra, vou proclamar a sua vida, a sua história. Maranatá. Vou anunciar sua palavra, vou proclamar a sua vida, a sua história. Ele vai voltar. Vou anunciar sua palavra, vou proclamar a sua vida, a sua história.